Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. E hoje o nosso tema, Primeiro Reinado, vamos estudar aí página 639 com esse conteúdo, inclusive destacando o processo de formação do Estado brasileiro. Esse é o principal, a essência da nossa aula. Tudo bem? Vamos lá, vamos junto comigo? Nosso tema, Primeiro Reinado, vamos ver toda a formação do Estado Nacional, identificação, sistema nacionalista, inclusive um reconhecimento internacional do Estado brasileiro, da formação do país chamado Brasil. Primeiro Reinado, 1822-1831, a primeira característica acaba sendo muito marcado uma instabilidade política e social. Esse é o primeiro ponto que marcou muito o período do Primeiro Reinado. Você não faz um grito do Ipiranga, nós falamos muito sobre isso. O grito é um grito. Nem tudo se resolve no grito. Deu o grito do Ipiranga, ergueu a espada, ou, como diz o outro, reluzente em seu cavalo, mas outra coisa é você criar um país, fazer uma unificação, criar costumes, uma característica cultural unificada, com um espaço territorial gigantesco como era o Brasil, e você unir todo esse espaço sob um único governo e consolidar, legitimar um governo que você vai criar. Não é fácil. Além dessa política interna, você tem depois ainda o reconhecimento externo. Portugal tem que reconhecer a independência, tem que aceitar a perda de uma colônia, que diga-se de passagem, sai muita lucratividade o pacto colonial. Você tem que ter outros países que também fortaleçam esse vínculo de legitimação diplomática. E os Estados Unidos vai ter um papel fundamental nisso para nós aí. Então está aqui, manteve um português, as nações da América Espanhola apresentaram restrições para reconhecer a independência, o que só foi feito posteriormente por meio de negociações diplomáticas. Essa fotografia é muito bacana mostrar para vocês, ela é de 1888, nós temos a imagem de Pedro Américo, a pintura, passou 3 anos para estudar, ele fica no Museu do Ipiranga, em São Paulo, uma obra gigantesca, tem mais de quase 5 metros de altura, por 4 metros e pouco, por 5 metros de comprimento. A ideia é que dê uma sensação de impacto, que nem no cinema, que você chega assim, nossa, que coisa gigantesca. É bem interessante isso. Aqui no centro você tem a imagem de Dom Pedro I, erguendo a espada, os soldados dragões da Real, os soldados da realeza. Do outro lado, lado esquerdo, você vê camponeses em posição de postura, de luta, de heroísmo, de enriquecimento. Então aqui está uma representação de uma pintura, uma representação iconográfica mostrando um momento, é uma visão do Pedro Américo que valoriza um momento histórico. E isso não quer dizer que realmente aconteceu dessa seguinte maneira, dessas seguintes características. Inclusive existem outras formas de se explicar esse momento. Tem uma obra de François René que já mostra Dom Pedro I sem a espada, é muito curioso isso, e mostra um momento sem esses soldados, ele mais perto do povo. Isso aqui então, na verdade, é uma característica, é uma representação, é uma construção histórica. Reconhecimento internacional. O Congresso de Viena impedia qualquer nação reconhecer a independência do Brasil e os Estados Unidos, seguindo a doutrina Monroe, foi a primeira nação independente a reconhecer a independência do Brasil. Curiosamente, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil em 1824. Olha que interessante nós apontarmos isso. 1824, Estados Unidos reconhece a independência do Brasil. Mas Portugal, que era a metrópole do Brasil, não tinha reconhecido ainda a independência do Brasil. Olha que clima instável que está também internacionalmente falando. Não por acaso o Brasil não tinha dinheiro para pagar a independência para Portugal.
Portugal exigiu um pagamento, uma indenização, que beleza, indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Para nós hoje seria uma coisa assim absurda, seria uma espécie de fortuna, próximo das casas de bilhões, assim, se nós pensássemos, né, nos valores monetários atuais. Nós temos ideia o que Portugal cobrou da independência. O Brasil estava sem dinheiro, Dom Pedro I estava sem dinheiro, porque o seu pai fez a proeza, Dom João VI, de levar todo o tesouro do Banco do Brasil para Portugal, deixou o Brasil sem dinheiro, né? E acabou que Dom Pedro I fez o primeiro, entrou aí a primeira dívida externa no Brasil, teve que fazer a primeira dívida externa do Brasil com a Inglaterra, esses 2 milhões de libras, para pagar Portugal reconhecer a independência que acontece em 1825. Que beleza, que independência, você pagou a tua independência. Diante da resistência do Congresso, em 1825, mediante pagamento de indenização, como o professor Roberto explicou, Dom Pedro conseguiu, porque diante do esvaziamento dos cofres do Banco do Brasil, que Dom João VI tinha feito em 1821. Dom João VI ainda recebeu o direito de utilizar o título Imperador do Brasil, alimentando o sonho da recolonização. O mesmo rei, Dom João VI, que tinha roubado o dinheiro, que levou os cofres, o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil aqui. Eita, beleza. 1823 foi oficialmente instalada a Assembleia Constituinte, que ficaria responsável pela elaboração da primeira Constituição do Brasil. Bom, agora, como diz o outro, agora vem o desafio para o Dom Pedro I, montar um país. Primeira coisa, tem que ter leis. Ele manda a Assembleia criar uma Constituição, né, o primeiro projeto de lei, a primeira Assembleia para construir a Assembleia Nacional Constituinte, em 1823. Não agradava muito Dom Pedro I, tem uma famosa frase que ele diz assim: por favor, façam leis que agradem ao povo e ao imperador. E só essa frase já foi visto com muitos maus olhos, né, aos políticos brasileiros, que falam assim: oh, mas como assim, tem que agradar ele? O que ele quer que agrade ele? Um poder para ele? Que história é essa? Então, quando saiu a carta, né, os constituintes terminaram, né, a carta com 272 artigos, principalmente baseado nas ideias iluministas, de anti-absolutismo, de anticolonialismo, voto censitário, né? Tinha que ser dono de terra para ser eleitor. Dom Pedro I não aceitou, houve reação, ele mandou fechar a Assembleia, ok? Diz que aquela carta não valia, aquela Constituição, os deputados inclusive ficaram fechados dentro da Assembleia, chamada Noite da Agonia. Muitos deputados foram presos, o projeto foi proibido, foi suspenso, foi cancelado. Página 640, para vocês acompanharem comigo. Até que em 1824, Dom Pedro I manda criar, então, a primeira Constituição do Brasil. Aí, do jeito que ele queria, né? Mandou um grupo, fechou um grupo, né, de 10 membros, e, inclusive, o próprio Dom Pedro I presidiu o grupo, montou um sistema que tinha executivo, legislativo e judiciário, mas ele mandou criar um poder para ele, chamado moderador. Aí vem a estratégia, né, de Dom Pedro I. Ele cria um sistema legislativo, tem o executivo, o juiz, o judiciário, que é engraçado porque o poder judiciário já é normalmente do monarca, se for um sistema monarquista, ou do primeiro-ministro, se for um parlamentarismo, mas ele, acima disso, ele ainda cria um outro poder, uma espécie de moderador, que está acima de tudo isso. Pode intervir nas leis, pode intervir no judiciário, pode intervir no executivo. Alguns criticam dizendo que é uma característica absolutista, alguns outros historiadores não gostam de usar muito esse termo, dizendo que não houve absolutismo no Brasil, mas que é uma característica autoritária de Dom Pedro I, é mais essa característica. Confederação do Equador, estouram então várias revoltas no Brasil, e uma das mais poderosas, mas que mais prejudicou e enfraqueceu o governo de Dom Pedro I foi a Confederação do Equador, principalmente a carência de recursos materiais pela qual passava o Império do Brasil. Tal carência levou o imperador a buscar empréstimos externos e a contratar mercenários. Destaque para o Lord inglês Cochrane, né, com mais de 2.000 mercenários vieram para cá sufocar a revolta, né, a repressão. Seus líderes foram presos, né, quer os últimos focos de resistência no Ceará, comandados por Frei Caneca. Aqui está uma fotografia, uma representação, uma pintura da execução do Frei Caneca.
O julgamento dos revoltosos foi sumário, Frei Caneca foi condenado à morte, mas acabou sendo fuzilado diante da negativa dos carrascos de executarem a sentença. Foi condenado à morte por enforcamento, mas não quiseram enforcar ele, então acabaram sendo fuzilados. Frei Caneca acabou se tornando um mártir revolucionário pernambucano. A Confederação do Equador acontece em Pernambuco, na luta contra o centralismo e a favor da liberdade. Guerra Cisplatina, outra revolta interna que prejudicou muito o Brasil, está relacionada, quem quiser pausar a nossa videoaula, fazer uma leitura com calma, o professor Roberto vai só se limitar rapidamente aqui a falar para vocês que está relacionado a Cisplatina, é um território do Uruguai, fazia parte do Brasil, era a província de Cisplatina, mas tinha uma forte interferência, influência argentina na região. Ela começou a entrar então em disputa pelaquela terra entre Brasil e Argentina. Destaque para o Lavaleja. Lavaleja foi um dos líderes argentinos que acabou conseguindo fazer com que surgisse uma instalação de uma república independente do Uruguai, mas que tivesse livre navegação no Rio da Prata. Essa livre navegação no Rio da Prata vai ser um dos motivos futuramente da Segunda Guerra, da Guerra do Paraguai, inclusive. A abdicação de Dom Pedro I não aguentou a pressão dessas revoltas, né? Não tem um exército permanente, tem que ficar contratando mercenários para piorar a situação. Houve uma situação chamada Noite das Garrafadas, em 1830, desculpe, a Noite das Garrafadas. Minas Gerais era o local que mais tinha foco de revoltosos, de descontentamento contra Dom Pedro I. Então Dom Pedro I teve a brilhante ideia de visitar Minas Gerais para tentar apaziguar os ânimos. Chegando lá, os portugueses e a sua comitiva foi recebida com muitas garrafas que eram jogadas pelas janelas por brasileiros, por isso o termo Noite das Garrafadas. Dom Pedro I acabou como diz o outro, nem pisando lá, voltou para o Rio de Janeiro, tentaram fazer um clima ali, para uma festa ali de recepção para Dom Pedro I, mas o clima ficou muito, muito pesado depois dessa história, se propagou em todos os lugares do Brasil sobre a Noite das Garrafadas, e vendo que não tinha mais clima para manter. Hoje nós sabemos que teve uma questão de saúde também. O corpo de Dom Pedro I, há uns 15 anos atrás, foi exumado, tiraram o corpo do Dom Pedro I, né, do cemitério, fizeram estudos, confirmou-se que ele tinha problemas mesmo na costela, que ele tinha fraturado a costela, tinha uma costela trincada, quebrada. Segundo dizem a história, foi um acidente de cavalo e outro de carroça, não foi só um acidente, então ele tinha problemas seríssimos, né, de dores na coluna, dores na costela. Isso interferiu também para que ele resolvesse não ter fôlego para aguentar essas instabilidades e construir o Estado Nacional Brasileiro. E acabou então em 1831 abdicando ao trono, deixando seu filho com apenas 5 anos, que beleza, aqui no Brasil, para ser o futuro imperador quando chegasse à sua maioridade. Para isso foi criado o governo regencial, que é a nossa próxima aula, inclusive, nós vamos estudar esse período regencial, um governo provisório, para que esperasse seu filho chegar à maioridade. Meninas, 2 atividades. Pausem aqui, respondem essa. É república ou monarquia? Tem um dilema aí, vocês vão ter que responder para nós, uma vez que o regente deveria ser eleito pelo povo. Depois vocês respondem. Mais uma pergunta para vocês. Pausem, respondam, anotem, registrem no caderno. Próxima aula vamos corrigir junto sobre o fechamento da Assembleia Constituinte em novembro de 1823, quando Dom Pedro I não aceitou aquela Constituição. Vocês viram os motivos, que ela era altamente anti-absolutista, altamente anti-lusitana contra portugueses. E próxima aula corrigimos junto. Espero que vocês tenham gostado. Boa aula para todos vocês, bom estudo na casa de vocês. Até a próxima. Valeu, obrigado!